Buenas, então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre alto Fibonacci da primeira hora do dia, ou seja, projetar o Fibonacci, né, na amplitude da primeira hora do dia automaticamente, né. Então, mas como sempre, antes de mais nada, não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser e se gostar, que ajuda a gente bastante, e o repositório de códigos em www.scapp.link/códigos, você encontra todos os códigos para fazer download abertos, né, mas como sempre, na dúvida, basta buscar www.scapp.link e você encontra todos os links e informações úteis que a gente tem para oferecer. Vamos lá. Legal, nosso fórum de membros do canal e alunos do curso, tá? Então, novamente, se você se tornar membro, você tem acesso, né? Além de ajudar a gente bastante, eu agradeço muito, você ainda tem acesso ao fórum exclusivo lá, porque não consigo falar sobre códigos específicos, né? Dúvidas mais complexas nos comentários do YouTube, né? Até, nem mesmo às vezes no Facebook dá para falar com o mesmo nível de detalhes, né? Lá no fórum a gente tem a ferramenta especializada, a gente pode colocar snippet de código, captura de tela, link, né? Fica muito mais fácil ter esse tipo de discussão mais complexa, né? E hoje eu queria trazer aqui uma das dúvidas que foram postadas lá. Na verdade, é uma combinação, né? Onde o Thiago pediu para falar sobre Fibonacci, né? Onde eu falei, apresentei uma ideia de como ele poderia fazer esse cálculo para especificar um horário, né? Por exemplo, para determinar a primeira hora do dia, né? Isso virou um vídeo aqui no canal, o link está lá também, mas você já vai poder ver aí, tá aí como parte dos vídeos, e eu queria aproveitar e combinar, então, essas informações, né? Com vídeos recentes que eu falei também sobre alto Fibonacci, numa coisa só para resolver esse problema especificamente, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que fica. Legal, então vamos lá, né? Eu quero fazer uma rápida recapitulação do que a gente viu naquele vídeo, calcular o valor dos 60 minutos, né? Que é o que define essa metodologia que a gente vai aplicar aqui, tá? Mas só para não ficar sem contexto, né? Se você quiser ir mais a fundo e ver outras aplicações, outros exemplos, recomendo assistir esses vídeos anteriores que a gente mencionou, né? Calcular o valor dos 60 minutos e Fibonacci dinâmico, né? Você pode ter aí mais exemplos, legal? Bom, basicamente o que a gente está fazendo? A gente tem que calcular um time frame, né? Porque, tudo bem, o que a gente precisa é determinar a primeira hora do dia. Então, eu estou num gráfico aqui, vamos pôr aqui para ficar mais fácil, 10 minutos. Se eu estou num gráfico de 10 minutos, você vai falar que a matemática é muito simples assim, de fazer, né? Você rapidamente consegue estabelecer que basicamente a gente precisa de 6 barras, né? 60 minutos no gráfico de 10 minutos. A gente precisa de 6 barras para ter informação de uma hora, né? E é verdade, né? Não é uma conta muito difícil de fazer. O problema é, se eu uso e altero o meu gráfico durante o dia, né? Ou durante uma operação, eu teria que ficar constantemente recalculando e alterando isso através do meu código ou através de um parâmetro, né? E às vezes você quer fazer só uma consulta rápida, né? Uma visualização rápida, começa a ficar meio inviável. A ideia é que o cálculo faça isso para você automaticamente. Como que a gente faz isso? Bom, se eu sei que uma hora tem 60 minutos, eu divido 60 minutos por o que a função graphic offset retorna. Se a gente observar aqui o que ela diz que retorna o offset do gráfico. O offset do gráfico, tá, nesse contexto aqui, é o valor que tiver configurado na periodicidade. Então, no caso 10 minutos, a função vai retornar 10. Se eu tivesse num gráfico de 30 minutos, a função ia retornar 30. Então, por exemplo, 30 minutos, se eu tivesse 60 divididos por 30, eu tenho 2, né? O resultado 2. Por quê? Porque em uma hora existem 2 barras de 60 minutos. De 30 minutos, perdão, né? Quando eu retorno 10, 60 divididos por 10 dá 6, que é o que a gente conversou. São 6 barras de 10 minutos para contabilizar uma hora e assim por diante. Eu uso a função ceiling para 2 propósitos aqui. Primeiro, obviamente, de fazer o arredondamento, caso, né, eu use um valor que não seja múltiplo, né? Por exemplo, sei lá, 7 minutos. Né? Vai vir um número meio quebrado aqui. Então, eu uso a função ceiling primeiro para fazer esse arredondamento, né? Ela arredonda para o teto, né? Ceiling significa teto em inglês, então ela arredonda para cima. E segundo, ela converte para um número inteiro.
né, que é o que eu vou precisar. Então ela diz aqui, ó, retorna o menor inteiro maior que um número específico, né, e ela retorna esse resultado do tipo inteiro. Isso vai ser importante para eu fazer o meu próximo passo, que é fazer esse teste, essa comparação entre o contador de candle com esse time frame. Então, nesse contexto, o time frame vai definir qual que é a barra que vai significar que passou-se uma hora, né? Porque a gente sabe que o contador de candle, se a gente olhar rapidamente aqui, ele diz que contabiliza e sinaliza de forma numérica organizada no gráfico o número de cada candle. Na prática, isso quer dizer que se a gente tiver aqui, né, um gráfico de 10 minutos, ele vai contabilizar cada barra com um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? É sempre a partir do início de um novo dia, né? Então aqui a gente começa um dia novo, a contagem zera, né? Não zera, na verdade, começa no 1, né? Mas reinicia, né? E o que a gente está dizendo é que se esse cálculo me retornar 6, que é o caso que a gente tem aqui, né? 60 dividido por 10 vai dar 6. Quando ele falar, opa, o contador de candle está na barra 6, ele sabe que passou-se uma hora. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora aplicar os conhecimentos que a gente viu no vídeo onde a gente falou um pouquinho sobre auto Fibonacci, né? Que é fazer esse cálculo Fibonacci baseando-se numa amplitude onde eu vou usar o valor A e o valor B para determinar essa amplitude. Quem que vai ser o valor A? Vai ser o menor valor usando a função lowest, né? O menor valor de mínima no time frame, que no caso aqui é 6. Por quê? Porque a função lowest, o que ela faz? Vamos olhar aqui a descrição. Ela diz que retorna o menor valor de um período. Ela precisa de uma série de dados e de uma quantidade de períodos. Né? A série de dados é mínima, porque eu quero o menor valor de mínima, e o período de dado 6. Por quê? Se a gente está nessa barra aqui, 6, eu quero que ele olhe quantas barras para trás. 6, né? Porque a gente vem até o início do dia. Então ele vai olhar nessas 6 barras do início do dia, né, para determinar qual é o valor de mínima. No caso aqui, seria essa mínima. O mesmo ele vai fazer para o valor de máxima, usando a função highest, né? Como você vai perceber, vai já intuir, ela vai fazer o inverso, ela vai retornar o maior valor, só que agora eu quero o maior valor de máxima desses últimos 6 períodos. Né? Então ele vai retornar provavelmente esse valor aqui. Então agora a gente estabeleceu a amplitude dessa primeira hora do dia. A partir daqui, o que eu posso fazer? Calcular, obviamente, a amplitude, né? Então, vou colocar aqui só para ficar claro, né? A gente calcula essa amplitude. E a partir daqui, eu tenho meus cálculos de níveis Fibonacci. Então, né, o valor A, que é o meu valor de referência, valor de mínima, eu vou usar sempre como meu valor de referência para fazer meus cálculos, né? Se eu somo a amplitude vezes 0, basicamente é o próprio valor, né? Porque eu quero também plotar uma linha nesse nível aqui, para eu ter como referência, né? O meu próximo valor é o Fibonacci de 0,38, né? Que seria 38%. Então ele vai pegar o valor de referência aqui, né? Essa linha verde, plotar, e aqui é só um chute, tá? Para cima, 0,38 e vai fazer mais um nível. O próximo meio, né, que seria metade dessa amplitude. Então, só chutando aqui, tá? Não sei se é exatamente meio, né? Mas só para ter uma ideia aqui. Próximo 0,681, que seria 61%, né? Vai ser algo por aqui. Ele vem lá, plota um nível aqui. Próximo 1. 1 é a próxima amplitude, né? É a própria amplitude, perdão. Que eu também quero ter como referência, né? E depois 161, que é uma plotagem também, um nível comum, né, de se usar, 161 de Fibonacci, e aí eu tenho meus níveis Fibonacci. Então eu tenho aqui todos eles calculados. Claro, perceba, você pode adicionar, remover níveis conforme você achar melhor. E aí eu uso funções horizontal line para fazer essas plotagens desses níveis, né? Então vamos ver, na verdade vai ser mais fácil visualizar agora, né, do que eu desenhar. Então o resultado final basicamente é essa plotagem. Você percebe aqui, né? E eu estabeleci um esquema de cores, né, onde eu ploto de vermelho essa mínima, né? Ploto de verde a máxima. Aí temos os 3 valores aqui intermediários, né, dos níveis que a gente falou, 0,38, 5 e 618. E por fim aqui o 161, né? Então, obviamente, esse esquema de cores você pode definir da forma que você achar melhor, né? Infelizmente a gente não consegue plotar texto nas linhas, tá? Seria perfeito se a gente pudesse escrever aqui, por exemplo, 161, né? Ou qualquer outro nome que você queira dar. Infelizmente a gente não consegue fazer isso no momento, tá? A única
funcionalidade de plotagem que a gente tem de texto, é a própria plot text, né? Mas que tem algumas limitações aí, né? Então, tem um vídeo sobre ela também, né? Mas, infelizmente, nesse caso onde a gente tem múltiplas linhas sendo plotadas horizontais, né? Horizontalmente, a gente não conseguiria reproduzir um efeito legal, né? Que seria colocar aqui os níveis, né? Na própria linha. Mas, é uma solução aí temporária. Quem sabe em breve isso aí é adicionado no futuro, né? Pra gente fazer esse tipo de correlação com texto, né? Então é isso aí. Perceba que, né? Agora, se eu alterasse, por exemplo, para 30 minutos, para ficar um exemplo bem claro, veja aqui o que está acontecendo aqui, ó. Né? Veja qual o valor de máxima e mínima que ele está usando como referência. Esses dois períodos, né? Apesar de que aconteceram no mesmo candle aqui, né? A máxima também aconteceu nesse candle e a mínima aqui, né? Mas, de qualquer forma, o importante é que a gente tem aí, de forma muito mais dinâmica, né, esse cálculo de Fibonacci da primeira hora, sem agora eu ter que ir lá alterar no meu algoritmo, né, quantas barras tem no gráfico de 30 minutos, né, e assim por diante. Poderia, então, por exemplo, pegar um outro aqui, um último exemplo para a gente finalizar, 15 minutos, e a mesma coisa ocorre. Considerações, né, que a gente precisa fazer primeiro, perceba que, obviamente, a gente está lidando aqui com a primeira hora do dia, né? Então, o limite é justamente 1 hora. Eu não poderia, por exemplo, querer fazer, pelo menos não com essa metodologia, né? Poderia fazer de forma diferente, mas não com essa metodologia, né? Querer correlacionar, né, a plotagem de, sei lá, do gráfico de 2 horas aqui no gráfico de 60 minutos, porque aí não vai funcionar, né? Eu tenho que fazer com uma periodicidade menor que a que eu estou usando como referência, que no caso aqui é o 60. Né? Eu poderia usar então 120 para determinar como 2 horas, né? E assim por diante, mas perceba que o ponto que eu quero fazer aqui, o limite é a referência que você está usando. Então, se eu estou usando 60 minutos, né, com a minha referência, os gráficos que eu vou estudar tem que ser menor que 60 minutos. Né? 30, 15, 10, 5, assim por diante. Tá? O inverso não dá para fazer, a não ser que daí você altere a referência, beleza? E, por último, a gente tem que mencionar que para Renko, né, ou gráficos não temporais, né, como gráfico de pontos, essa aplicação não funciona, né, porque num gráfico de Renko, então eu vou esconder aqui rapidamente, só para a gente falar rapidamente, por um valor maior aqui, 24. Muito poucas boxes, né? Mas aqui no 12R, 6 boxes aqui não significam 1 hora, não necessariamente. Pode até ser que por coincidência da natureza deu 1 hora, mas não vai ser sempre o caso, né? Um box não tem uma limitação de tempo, né? Que ele precisa seguir. Ele pode ficar o dia inteiro no mesmo nível de preço, desde que ele não rompa a projeção do Renko, né? A variação limite do Renko que está configurado, né? Então, infelizmente, não dá para fazer esse tipo de estudo, né, com o Renko. Teriam até algumas gambiarras que talvez daria para fazer, mas tem muitas limitações e muitos problemas que poderiam ser causados, né? Que eu praticamente, assim, na minha opinião, é inútil fazer, né? Se chega no momento onde você tem tanta limitação e tanta circunstância específica que você precisa aplicar aquilo, né? Que fica, poxa, faz mais sentido eu fazer então manualmente aqui, né? Olhar aqui, quanto que deu 1 hora aqui, né? Então, por exemplo, se fosse no Renko aqui, quanto que deu 1 hora? 60 minutos aqui, 57 minutos. Então, nesse período aqui deu 1 hora, o que eu faria? Aí eu pegaria a ferramenta de preço Fibonacci, colocaria aqui, quem que é a mínima? Foi aqui mais ou menos e a máxima está aqui. Então, né, você vê, foi mais rápido do que aí eu desenvolver um código que vai ser extremamente complexo e que vai ter um monte de limitação e potencialmente até problemas, né? Até pode causar leituras erradas, né? Então, fica aí, né, a seu critério, beleza? Bom, é isso aí. Se alguém tiver ideias, também sugestões, pode deixar aí nos comentários, né? E se for membro do canal e quiser trazer lá para o nosso fórum, fica à vontade que lá a gente pode conversar também. Legal? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos.